E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim. O tutorial de hoje será sobre como exatamente preencher o relatório mensal de atividades que deve ser enviado nos próximos 2 dias, até o dia 4 deste mês. Ok, inseri aqui dados fantasia para poder ilustrar para vocês qual seria a maneira aceitável de preencher e nos enviar esse relatório. Alguns pontos a serem observados. Primeiro ponto. Posso preencher um relatório só sobre as atividades de biodiversidade geral e as atividades de queimadas? Não, isso não será aceitável, pessoal. É interessante que seja preenchido um relatório pertinente a cada cartilha. O profissional responsável aqui deve ser o professor que realizou essas atividades, que realizou o preenchimento desse relatório e que vai assinar se responsabilizando por este documento ao final do relatório, ok? Município de referência, tudo muito básico. E o mês de referência será o mês em que eu realizei essas atividades que serão elencadas abaixo. Sobre o preenchimento do resumo aqui das atividades realizadas, né? Uma das dificuldades que nos foram trazidas seria sobre como exatamente eu posso resumir a atividade que eu realizei. E acredito que uma maneira interessante de realizar isso seria visualizar ou assumir que a sua atividade esteja em formato de redação. Aqui não digo que seria necessário realizar uma redação detalhando os pormenores da sua atividade. Não, pelo contrário. A ideia aqui seria justamente apenas imaginar como seria se a sua atividade estivesse no formato de redação e então imaginar qual título você daria para essa redação. O título que você daria será que você precisa inserir para a gente aqui no campo de atividades realizadas. Será uma maneira resumida e objetiva de nos dizer o que exatamente você fez, ok? Para quem exatamente eu realizei as atividades? Para os meus alunos do segundo ano do ensino médio, no caso dos meus dados fantasia aqui. Onde exatamente eu realizei essa atividade? Na minha sala de aulas convencional. Esse foi o meu caso. Se não foi o seu caso, basta dizer de maneira igualmente sucinta onde foi realizado. Foi no meu auditório, foi no meu pátio, foi no local externo. Basta fazer dessa maneira. Quais foram os meus objetivos alcançados? Aqui é interessante pensar que normalmente a gente não alcança exatamente os objetivos iniciais e não é necessário vocês detalharem para a gente quais eram os objetivos iniciais e depois explicar para a gente quais daqueles objetivos foram alcançados, ok? Nesse campo aqui, vocês só precisam nos dizer quais objetivos vocês alcançaram no final. No caso, os meus objetivos fantasia foram a imersão temática, o conteúdo foi aprendido de maneira apreciável, né? E a mentalidade que os meus alunos demonstraram no decorrer da atividade foi uma mentalidade ambientalista. Esse era o enfoque do meu trabalho, uma vez que a minha palestra foi justamente aqui sobre a importância da preservação da biodiversidade e sobre as consequências da superexploração dos nossos recursos naturais. Feito isso, detalhe importante: a datação deve ser realizada de acordo com o dia do preenchimento desse relatório e a assinatura pode ser realizada tanto digitalmente quanto a punho e feito aí posteriormente um scan para enviar o arquivo para a gente, ok? Não necessariamente deve ser feito da maneira que eu ilustrei. Eu apenas coloquei aqui as duas maneiras para ilustrar para vocês que é aceitável essas duas modalidades de assinatura, tá? Tanto podem ser feitas modalidades diferentes, como está aqui na tela, quanto podem ser feitas a mesma modalidade, tanto da assinatura a punho quanto da assinatura digital. Perdão aí pela minha dicção falha. Sobre os anexos comprobatórios. No meu exemplo, eu elenquei apenas uma atividade realizada. Então, é necessário para mim apenas uma lauda de anexos comprobatórios e é aceitável para mim apenas duas imagens, porque seriam duas imagens no máximo para cada atividade realizada. Então, realizei uma atividade,
vou anexar as minhas duas imagens aqui e vou seguir os critérios pré-estabelecidos de a fotografia ser em cores para melhor visualização e de realizar a descrição do que exatamente essa imagem está retratando. Sobre essa descrição aqui, uma estratégia interessante é justamente aproveitar a descrição realizada acima na minha tabela do resumo das atividades. Por quê? Os dados solicitados abaixo, né, na descrição da minha imagem anexada, são exatamente os mesmos que eu solicito aqui no resumo da minha tabela aí de atividades. Com exceção dos objetivos alcançados, vocês podem simplesmente aproveitar esse texto aqui e inseri-lo nesse campo aqui de descrição. No meu exemplo, eu utilizei apenas uma atividade, eu trabalhei apenas uma atividade, portanto, eu elenquei apenas uma atividade e utilizei apenas uma lauda com os anexos comprobatórios. Nos exemplos de vocês, pode ser que vocês tenham feito mais de uma atividade aí por cartilha, então, no caso, é interessante apenas duplicar essa lauda, seguindo aí os parâmetros pré-estabelecidos no documento e adequar de acordo com a atividade que vocês realizaram, tanto inserindo as novas imagens quanto adequando aí a descrição do conteúdo realizado por vocês, ok? Dito isso, detalhes importantes. Uma maneira interessante de trabalhar com esse arquivo seria realizando o download dele lá direto na pasta dos nossos arquivos base do programa. Por quê? Se vocês realizarem a edição desse arquivo de maneira síncrona lá na nuvem, né, lá no Google Docs, as alterações que vocês fizerem vão ficar visíveis para todos que têm acesso à pasta. E todos os integrantes do programa, cujos e-mails dos responsáveis foram cadastrados no nosso sistema, têm acesso a essas pastas aqui e esses arquivos. Então, para que as informações de vocês não fiquem visíveis para todos, é interessante que vocês façam o download, abram aqui no documento Word editável, editem, assinem e enviem para a gente. Para aqueles que fizerem a assinatura a punho, façam o scan e enviem para a gente ali através do upload na pasta de referência da escola de vocês, ok? As pastas de referência foram detalhadas no tutorial anterior, que também está disponível aqui no YouTube. E no mais é isso, pessoal. Quaisquer outras dúvidas, estamos à disposição por todos os canais de comunicação e vocês podem também se sentir à vontade para enviar aqui mensagens nesse vídeo. A gente vai estar acompanhando a interação de vocês, ok? Forte abraço e até a próxima!